Olá, sou Marcos Fabrício. Hoje eu vou falar sobre como montar um programa para calcular IMC, Índice de Massa Corporal. Este exemplo pode ser feito tanto no Lázaro como no Delphi. Se você optar por Lázaro, você pode executar ele no Linux, entre outros sistemas operacionais. Tá, o que você vai aprender com esse programinha, né, de calcular IMC, Índice de Massa Corporal? Você vai aprender métodos, procedures, que são os métodos void, que não retorna nada. Function é um método que faz o retorno de alguma coisa. Comandos do Pascal, né? Ou do Free Pascal, que é o if, else, case e try, except. Bem, para calcular o índice da massa corporal, nós temos uma fórmula matemática que é IMC, né? Peso dividido por altura vezes altura. Tá? Então seria isso daqui, ó, IMC, peso, altura vezes altura. Fazendo a conta, você vai chegar nesse índice aqui. Se for mulher, ele vai ter uma tabelinha diferente dos homens. Então aqui no 26 ele está nessa faixa de 25,8 a 27,3. Se for homem, ele vai estar nessa outra faixa, que é de 26,4 a 27,8. E ele vai ter uma condição, tá? Que ele está acima do peso ideal, ou vai estar com obesidade, ou peso ideal, isso depende dessas faixas aqui, ok? Bem, eu entrei aqui no Free, no Lázaro, né? Que é a ideia do Free Pascal, ok? Vou começar a fazer então com Radio Groups, né? Vou dar um clique nesse Radio Group. Vou mudar o caption dele, colocar aqui sexo, tá? Vou colocar aqui nos itens, quais os itens que eu quero que apareça ali, homem, né? Mulher, aquela tabelinha, né? Que a gente vai saber se é uma mulher. Vou colocar aqui, ó, na coluna, né? No column, duas, vai ficar dessa maneira. Vou aumentar esse radiogrupo, tá? E diminuir aqui. Então eu vou ter um radiogrupo já, tá? Vou colocar o nome dele, tá? Então o nome dele é RDG Selection, ok? Agora eu vou colocar a entrada, né, do peso e da altura. Então eu vou ter aqui ó, o peso e a altura. Vou colocar um label aqui. Vou colocar no caption o peso. Vou colocar mais um label aqui, ó. E vou colocar a altura. Ok? Aqui eu vou renomear ele, colocar no nome EDT peso. E aqui eu vou colocar o nome de EDT altura. Todos os objetos que você vai colocando na tela e você vai mexer com ele, é bom vocês renomear. No caso aqui, o caption do botão vai ser calcular IMC. Aí eu aumento ele um pouquinho. O name dele vai ser BTN calcular IMC. O name aqui eu sempre coloco a abreviação do objeto, tá? Mas não é obrigatório, cada um faz como desejar, tá? Vou colocar mais um label aqui, um edit, desculpa, onde vai receber o nome dele, EDT resultado. Vou colocar uma label aqui, ó. E aqui vou colocar resultado. Feito isso, já dá para fazer várias coisinhas já, tá? Depois eu vou, por último, depois colocar um panel aqui, tá? Vou salvar isso daqui. Vou colocar aqui uma pasta IMC vídeo aula. Vou colocar o nome do projeto.
IMC e o IMC, que é o nome da unidade, tá? Unidade é essa daqui, a Unit 1, ele vai receber o nome, o IMC, aqui, o IMC, ok? Tá, feito isso, vamos começar então a desenvolver aí, tá? A princípio aí as funções, tá? Então eu vou colocar aqui, tá, para ir adiantando, antes desse end aqui, eu já escrevi as funções, tá? Então eu tenho aqui, ó, esse form que ele chama form1, tá? Então vamos mudar o nome desse form aqui. Então, o form tem um capture, que é isso daqui, tá? Então, vamos lá, colocar índice de massa corporal, IMC, ok? E aí eu tenho o name aqui, eu vou colocar o nome dele, FRM IMC, ó, mudou, tá? Aqui já tem FRM IMC, o nome da função IMC, ela vai receber um peso e vai receber uma altura. Então vamos colocar aqui a altura, fica melhor. Vai ser do tipo double, tá? Vai retornar um double. Então ele vai fazendo uma conta e vai retornar um valor, tá? O result aqui, ó, ele pega o peso, divide o resultado da multiplicação, altura vezes altura. E essa é a fórmula. Feito isso, ele já vai me dar o resultado aqui. Toda função tem que declarar aqui, seja ela no private ou no public. Você dá um clique em cima da linha, se pressionar a tecla Ctrl Shift C, ele automaticamente declara aqui, tá? Ok? Então nós já temos um cálculo, tá? Do IMC. Com o cálculo do IMC, eu preciso agora saber quais as faixas, né? Então se der um clique no homem, ela vai ter que entrar numa função de faixa, tá? Eu escrevi ela aqui já, então eu tenho o IMC faixa dos homens, recebe um valor de IMC, que é esse daqui, o resultado disso daqui pode ser colocado aqui. E ela vai me devolver um número, né? Então aqui eu defini como 1, se ele for abaixo dos 20,7, conforme aquela tabela. Tá? É com essa tabela aqui, ó. Tá? Depois entre 20,7 e 26,4, seria essa outra faixa, ele vai retornar 2. Aí temos a terceira, de 26,4 a 27,8, me retorna 3. A última faixa, de 27,8 a 31,1, essa daqui, me retorna 4. Acima disso daí, ele vai retornar 5, que é a obesidade morta. Ok? Isso aqui é uma função, tá? Mesmo esquema, dá um clique na primeira linha, não está declarado aqui, Ctrl Shift C, automaticamente ele já declara ali. Vou fazer isso das faixas das mulheres, tá? Nós temos aqui para economizar tempo, um código que eu já fiz, né? É o mesmo esquema, ele vai receber o valor do IMC, só que as faixas são menores, ó, conforme a tabela aqui, ó. 19.1, 19.1, 25.8, que seria isso daqui, 25.8 a 27, tá aqui, ó, a faixa, depois 27,3 a 32 e acima de 32,3. Então tá aqui, ó, 25.8, 27.3, tá? O if aqui, ó, é a pergunta, porque ele tem aqui a condição, né? Acabei esquecendo de explicar aqui. Depois ele tem, se ele não satisfazer essa condição, ele vem por debaixo, else, se não, né? Aí ele vai perguntar se a condição 1 aqui, ó, 19.1 e a condição de 25.8 for, né? O valor aqui for maior que 19.1, menor que 25, ele está entre a faixa. Se não, ele vai vir aqui de novo, if ele testa se a faixa é maior ou igual a 25.8 e o valor menor do que 27.3, tá? Ele retorna 3. Se não, ele vai testar de novo. Se a faixa aqui for 27.3 e
for menor do que 32, ele entra no 4, senão ele vai responder o 5. Aí ele vai terminar sempre, né? Se ele não entrar em nenhuma dessas opções aqui, ele vai retornar 5, ok? Então essa é a função da palavra reservada if, né? If else, se não, tá? Então, if valeu a condição, então retorna isso. Se não, if essa condição é válida, então resulta isso. Se não, se essa condição aqui é válida, tá? Então resulta isso, tá? Se não, faz o mesmo teste, tá? E vai sempre ter uma opção aqui que vai retornar, ok? Aliás, quando você for montar o if, ele sempre tem que ter um retorno, tá? Observe-se que aqui no end, tá? Eu coloco entre parênteses as duas opções, ok? Isso daqui é uma regra do Pascal, ok? Feito isso, eu já posso programar o botãozinho, tá? Calcular, tá? Então eu já tenho aqui a condição quando é homem ou mulher, tá? Tem as faixas aqui, tem a altura, o peso. Agora eu preciso fazer a ligação entre essas funções que eu criei, tá? Feito isso, eu esqueci de colocar aqui as mulheres, ó. Tá? Ctrl Shift C, ele vai declarar aqui, ó. Tá? Eu vou entrar agora no botão, tá? E já colocou automaticamente aqui. No botão eu vou fazer o seguinte, vou declarar algumas variáveis, tá? Quem não fez as aulas das variáveis, tem duas aulas aí, de aulas, né? Falando sobre variáveis. Tem a F peso, a F altura e a F IMC do tipo double. E tem o I índice de inteira. O peso recebe o objeto EDT peso, esse daqui. A altura recebe a altura. Observe-se que quando eu digito aqui é um texto, então eu tenho que transformar ele para float, né, para double. Então, str to float, abre parênteses, o objeto que eu estou passando, tá? E FMC, o FMC recebe o valor calculado. Então, esses dois valores que eu peguei da tela, reservei nas variáveis, passei para a minha função, a função executa e retorna o valor. Aí eu verifico. Se o que está selecionado aqui for o item 0, tá? Significa que é homem, foi selecionado esse. Então eu vou lá, ele vai entrar procurando a faixa que o valor se encontra e resulta o inteiro, tá? E assim sucessivamente se for mulher. Se eu pressionar o 1 aqui, e não, esse é 0, então ele vai cair aqui. O resultado do MC vai ser posto aqui. Lembra que ele é um float, por isso que ele está sendo float to str, porque aqui é um texto, tá? Então eu tenho que pegar essa variável do tipo double e transformar em string. E depois eu vou fazer essa procedura aqui. Estou colocando dentro de um try exception. Então, try é tentar. Então, try, ele tenta executar isso. Se alguma coisa deu errado aqui, ele vai no exception. Ele vai pegar o E, né, que vai ser um exception. E aí eu vou colocar uma mensagem, um show message e ponto message, que é o erro que deu. Tá? Então, se ele entrar aqui, ele deu um erro. Então, eu tenho que exibir o erro na tela. Tá? Feito isso, eu vou rodar o meu exemplo. Tá, ele está reclamando de altura, eu mudei o nome aqui, esqueci de colocar aqui, né? Faz aqui é RBG. Ele está reclamando da RBG. RBG sexo. Coloquei o nome aqui, coloquei, tá? Feito isso, ele já executou aqui. Observe que ele não limpou isso daqui, tá? Então, vamos colocar aqui o homem, peso 70, altura 1,70. Vamos calcular aqui, ele deu 24, alguma coisa. Só que essas duas funções aqui do homem e da mulher, até agora não resultou nada, porque ele só me colocou o resultado e não falou se o cara está
Está nessa tabelinha aqui, ó, se ele está abaixo do peso, está no peso ideal, acima do peso, ok? Então vamos mexer nisso daí. Primeiro, ao entrar nessa tela, então eu quero que limpe esses objetos aqui. Então eu dou um clique no Form, vem em Eventos, venho em On Show, tá? E vou colocar edt peso.text recebe empty str, uma string vazia, tá? Então aqui eu vou colocar o edt altura, eu posso dar um Ctrl C na linha, vem aqui, ó, pego só o nome aqui, edt altura, tá? Aqui tem uma opção, ó, somente número, tá? Number only. Muito boa também marcar essa opção aqui, ó. O resultado, geralmente a pessoa não vai ficar manipulando aqui, então você coloca enable, tira aqui e coloca false, ó. Todas as opções alteradas no objeto, ele fica em vermelho, tá? Isso no Lázaro, tá? E aí eu vou colocar aqui também o edt resultado.text, tá? Vai ser empty, ok? Aqui, ó, eu quero que ele fique sempre marcado como homem. Então, rdg sexo, né? rdg sexo, ponto, item, esse item index é o que controla. Então, se eu colocar 0, ele vai marcar 1. Se eu o homem, né? Se eu colocar 1, ele marca a mulher, ok? Vou colocar 1 aqui só para a gente ver. Ok? Tá aqui, ó, já está marcado, limpo aqui, aqui já está não editado mais, tá? Ok, agora vamos fazer aparecer no panel aqui, ó, colocar um panel aqui. Esse panel aqui vai receber o resultado, tá? Então vou colocar aqui, ó, resultado, ok? Então ele vai chamar PNL resultado, ok? Vou dar um name aqui, ó, PNL resultado. E vou fazer ele dar um result. Então, para isso, eu vou criar uma function ou uma procedure. Nesse caso aqui, eu vou criar uma procedure, porque ele não tem retorno, tá? Então, a procedure ele vai receber aqui o nome, vai receber o index e não vai ter retorno nenhum, tá? Diferente da function, que ele tem um retorno, ok? Vou dar um clique aqui, Ctrl Shift C, ele já cria automaticamente a minha declaração aqui em cima, tá? Feito isso, eu vou colocar um case para testar quais as opções que eu recebi. Então, se for o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então, se for o index aqui que eu recebi, for o 1, ele vai estar abaixo do peso. Então, ele vai mudar esse painel aqui. Vai colocar o caption dele, peso baixo, e a cor vermelha. Se ele tiver peso ideal, ele vai colocar azul. Se ele tiver acima do peso ideal, vai colocar amarelo. Se tiver obesidade, vai colocar purple. E se colocar o 5, né? Então, se for 1, abaixo, 2, ideal, 3 acima, 4, obesidade. Se for qualquer número acima de 4, vai ser obesidade mórbida e vai pintar em vermelho. Feito isso, eu preciso vir aqui no botão, ó. Vem aqui nesse botão, ó. Para chegar nesse botão, basta dar 2 cliques aqui, ó. E eu coloquei o nome da função aqui, o index que é recebido aqui dessa função, tá? Aqui é uma procedure. Se eu der um clique aqui, ó, ele vai já em cima da função, tá? Se eu der 2 cliques, pressionar Ctrl F3, ó, ele vai localizar isso daqui aonde está escrito nos códigos. F3 também, ó, ele já vai no código, ok? Então está aqui. Agora vai ficar interessante. Pressionei F9, pode pressionar aqui para compilar, tá? Tá aqui o programinha. Vou colocar 80 quilos, 1,75 m. Aqui. Nesse caso aqui, eu não poderia colocar somente número, né? Então, deixa eu alterar isso daqui. Vamos, ó, número
somente número. Vamos alterar isso daqui. Aqui tem que colocar vírgula, né? Deixa eu tirar isso daqui também. Somente número. É somente números inteiros aí, tá? Então 80, 1,75. Se é uma mulher, ele vai calcular acima do peso. Se for um homem, está com o peso ideal. Mulher, acima do peso. 100 quilos, por exemplo, vai dar obesidade mórbida. O homem, também. Tá? Então agora ficou mais interessante o resultado aqui, né? Então, 50 quilos vai dar peso abaixo também, que é vermelho, 16. Então, simples assim, tá? Você vai comentar aqui novamente, ó, a função IMC. Isso daqui vai calcular, né? É a fórmula matemática do peso dividido a altura vezes a altura. Depois eu vou chamar ela aqui, nós passamos os valores da variável, que eu vou pegar da tela esses dois aqui, ó, pego desses dois, jogo para cá, transformo em string para float. Vamos pegar o resultado da função, tá? Ela vai me retornar o resultado, vou passar para essa variável. Depois eu vou testar, é homem ou mulher? Se for o homem, ele vai entrar aqui e devolver a faixa, o index para mim, se é 1, ou 2 ou 3, que seria isso daqui. Depois eu imprimo o resultado do IMC dentro desse dit, por isso que eu transformo float para string e utilizo a proceed, né, descrição faixa com o índice retornado. Ele vai vir aqui, pintar o painel e escrever conforme a tabela, ok? Ok, agora eu entrei aqui numa máquina virtual Linux, né? Copiei o projeto de IMC para dentro dessa máquina. Vou entrar no Lazarus, tá? Que já foi instalado aqui dentro dessa máquina virtual. Ok, vou abrir o projeto, tá? Um project close. Vou abrir o projeto aqui, dar um open. Eu vou entrar aqui, ó, IMC Visual, tá? É o mesmo projeto, não alterei nada, tá? Pode ver que os objetos são os mesmos, aqui o código é o mesmo, ó. Então tem a procedure, as functions, tá? O botão aqui, ó, calcular, aqui é o mesmo. Aqui, ó, try, accept, show message, não muda nada, tá? Eu vou apenas dar um compile aqui, ele vai compilar. A coisa que muda aqui, essa instalação aqui está em inglês, tá? Mas isso não vai alterar nada. Nesse momento ele está construindo, né? Para rodar dentro do Ubuntu, no Linux. Tá aqui, já está rodando, tá? Vou colocar aqui o peso 80, altura 1,75, 1,75, tá? E calcular aqui, ó, acima do peso. Vou colocar 90, por exemplo. Calcular obesidade. Vou colocar 100, tá? Obesidade mórbida. Vou colocar 50. Opa, 50. Aí tá abaixo do peso, ok? Homem, mulher, tá? 80. Opa, 80. Calcular, ok? Então tá aí. Tá provado aí que Lázaro, você escreve no Windows, por exemplo, entra no Linux, compila ele, vai rodar, vai criar os arquivos dele de execução, né? Aqui dentro, ó, você pode ver que existe o projeto, né? Tá aqui, ó. Ele é um projeto, não é um executável, ele é um arquivo de execução do próprio Linux, ok? Então, só para finalizar aí, né? Vou deixar um convite para vocês assinarem meu canal para receber informações sobre novas postagens e deixem um joinha caso gostou desse vídeo. Muito obrigado, até a próxima.